da revista digital IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. A pandemia impôs um novo jeito de viver, de conviver, de trabalhar, de consumir. E grandes desafios foram impostos por essa nova realidade, inclusive e principalmente para os profissionais, o jeito de trabalhar. E o home office, ou trabalho remoto, ou trabalho de casa, virou a modalidade mais praticada durante esse período. Para falar com a gente sobre as dificuldades e os desafios na gestão do home office, recebemos Luciano Amato, que é o presidente de Gestão e Conteúdo e líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da ABPRH, a Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Bruna. Eu gostaria de parabenizar aqui a Abralimp e a IG Plus por tratar de um tema assim tão importante como esse e tão atual, né? Que com certeza as pessoas têm muitas dúvidas de como lidar, né? Tanto a empresa como os colaboradores, de como atuar nesse novo cenário. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, Luciano, que também é presidente do Instituto Bússola Jovem e coordenador do grupo Gestão por Competências, com base no Facebook e LinkedIn. Então, nós temos aqui conosco uma fonte muito importante para debater conosco esse assunto que tem deixado muita gente em suspensão. Há quem está amando o trabalho home office, há quem está se preocupando com o retorno gradual das atividades e aqueles que não estão vendo graça nenhuma no sistema. E desde março, quando a gente foi surpreendido pelo decreto de isolamento social, a coisa mudou drasticamente. Da noite para o dia, fomos obrigados a passar a trabalhar em casa. Tudo aquilo que era feito no espaço corporativo voltou para o ambiente doméstico. E aí eu pergunto para o Luciano quais foram as principais dificuldades dessa transição tão rápida, tão abrupta em todos os setores da economia. Vamos lá, Carla. Então, olha, é muito interessante o que você falou, né? Que tem pessoas que estão amando e outras que nem tanto, né? O sistema de home office. Na verdade, e isso eu digo tanto as empresas como os colaboradores, porque é um aprendizado conjunto, porque é algo, o home office já vem sendo falado há bastante tempo, né? Porém, ele era pouco praticado. Por que era pouco praticado, né? Pensando do lado da empresa? Porque existia uma dúvida muito grande se o colaborador que trabalhasse em casa ia gerar a mesma produtividade, se a gestão de equipe seria eficiente. Além disso, tinha uma insegurança jurídica muito grande, porque ele não era regulamentado, ele só começou a ser um pouco mais regulamentado a partir da reforma trabalhista, que aí começou a se prever ele na legislação. E então aí gerou um pouco mais de segurança para as empresas. E, ao mesmo tempo, para os colaboradores, você tem, sim, uma questão de qualidade de vida importante, só que você também tem vários cenários, né? Depois vai falar um pouco mais para frente que se o ambiente familiar ele também não é harmônico, essa qualidade de vida também ela é questionável, né? Então, mas, assim, eu vejo como algo novo que vai ser um aprendizado conjunto entre empresa e o colaborador. Várias companhias já soltaram comunicados, Luciano, informando que ou retornarão às atividades no espaço corporativo em 2021 ou nem retornarão. Então, essa pode ser uma nova modalidade, uma solução em definitivo, porque temos um problema maior por trás desse contexto, que além da preocupação com o espaço corporativo, temos o ir e vir, o deslocamento das pessoas. Isso. E é fato que o profissional perde muito tempo com esse deslocamento, entre ir e voltar
do trabalho são horas, considerando grandes Sim. capitais como São Paulo, as pessoas passam horas no trânsito. Então, isso impacta também a qualidade de vida. E as empresas, por sua vez, estão analisando essa opção como uma solução. Qual é a sua visão em relação a isso? Bom, primeiramente, eu sou super favorável ao home office. Eu pratico home office desde 2004 e eu, pessoalmente, posso dizer que a minha qualidade de vida ela aumentou bastante. Justamente por isso, por você não ter tanto esse deslocamento e o trânsito, principalmente quem mora em São Paulo ou numa cidade grande, ele é realmente um fator bastante estressante. É, agora, é preciso saber administrar esse tempo, né? O que eu percebo também é que tem as empresas e a relação empresa e colaborador, ela acaba ganhando em produtividade no sentido que o tempo que esse colaborador está se deslocando de casa a trabalho, trabalho casa, ou mesmo de uma sala de reunião, do posto de trabalho até uma sala de reunião, ele pode estar produzindo, enfim. Porém, tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque tudo tem que se fazer com equilíbrio, né? Para que garantir as pausas desse colaborador, uma série de coisas, porque senão você acaba também exagerando e sobrecarregando esse colaborador. Mas eu não vejo outro caminho. Eu acho, inclusive, que a gente, no mercado, a gente fala muito do mercado VUCA, né? Que o que é o VUCA? Numa sigla em inglês, que ela dita que o mercado é volátil, é incerto, ele é complexo e ambíguo. E isso nada mais é, se a gente fizer um resumo disso, porque a gente vai falar do VUCA agora, mas nada mais é assim, a gente está ingressando no mercado que vai mudar constantemente e muito rapidamente. Então, eu estou vendo esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, como um grande estágio para a gente se adaptar a esse novo. Porque no mercado, o que vai acontecer, que a receita do sucesso é aquela pessoa que mais rápido e melhor se adaptar. E é justamente o que a gente está fazendo agora, se você for ver bem. A gente teve que repensar rapidamente em toda essa mudança. E agora, é preciso planejar, o que a gente não teve oportunidade de planejar, porque não foi feito antes. A pandemia veio e exigiu que houvesse essas mudanças tão rápidas. Então, as empresas tiveram que fazer. Né? Agora, é a hora que isso voltar, é o momento de avaliar o quanto que isso está sendo interessante para a empresa e para o colaborador, e tem que ser uma decisão conjunta, e poder planejar essa mudança para o modelo de home office, fazer as devidas adequações. Esse tsunami chamado pandemia trouxe, então, o home office e, com ele, também dúvidas, tanto para os gestores quanto para os profissionais. Mas, do ponto de vista dos contratantes das empresas, fica aquela pergunta: como gerenciar as equipes do trabalho remoto? Como cobrar? Como acompanhar? Fala um pouquinho sobre isso conosco. Eu creio que primeiramente, é muito planejamento, né? Um planejamento, acordos. Eu acho que você pode fazer as reuniões, você tem que ter metas muito claras, né? Entre as duas, para você poder gerenciar a entrega de resultados. Cada vez mais, embora isso já era muito comum, você não vai gerenciar o quanto que a carga horária desse colaborador, mas sim a entrega de resultado. Isso isso veio firmar essa mudança de gestão. Agora, para que ele entregue resultado, não basta só você cobrar resultados, você precisa fazer com que esse colaborador esteja motivado, né? Esse é um ponto importante. E como é que se motiva? Quais ferramentas as lideranças dispõem para fazer, então, essa motivação virtual, que mudou muito. Da noite para o dia, a gente foi para casa e daqui a pouquinho a gente vai falar dos impactos também, do outro lado da questão do profissional, mas por esse viés, como é que se motiva esse profissional, como é que se motiva essas equipes remotamente? Eu creio que assim, o ser humano, a premissa dele, ele quer se sentir valorizado, ele quer se sentir importante, né? Ele oferece sim resultado para a empresa, mas ele também é natural do ser humano querer se sentir
importante. E como que você faz isso? Oferecendo condições, primeira coisa, oferecendo condições de trabalho, tá? Então, se a gente está falando em mudar para o modelo home office, mesmo que temporariamente, eu preciso dar condições. Eu preciso garantir que esse colaborador ele tenha um espaço tranquilo para trabalhar, ou orientá-lo a buscar esse espaço tranquilo. Eu preciso garantir que ele tenha um bom computador, por exemplo, que ele tenha uma boa internet. Eu não posso simplesmente repassar esse custo para o colaborador, porque se ele tiver que aumentar a banda larga, ele vai ter um custo. Então, eu entendo que isso é um detalhe que a empresa precisa estar atento. Uma cadeira, por exemplo, aonde que esse colaborador trabalha? Ele tem uma cadeira ergonômica, por exemplo. Eu soube de empresas que compraram cadeiras para os seus funcionários, cadeiras ergonômicas para que ele pudesse trabalhar. Aí você fala, é um custo? É um custo, porém, ele está justamente prevenindo uma futura doença ocupacional que esse colaborador poderia ter. Quando a empresa faz isso, ela está demonstrando o quê? Uma preocupação, a importância que esse colaborador tem para ela. Então, a questão da estrutura é um ponto, né? Agora, a gente também tem uma questão que é o equilíbrio, né? E cuidar da saúde mental desse colaborador. Não adianta a gente pegar esse tempo que agora ele não tem mais do deslocamento ou de uma sala de reunião e lotar de reunião. Já vi situações de colegas que você termina uma reunião e fala assim, olha, eu preciso encerrar aqui a reunião porque eu preciso ir para outra. E às vezes não tem nem tempo para almoçar. Então, isso daí é uma questão de organização da própria empresa, definir horários de pausas para esse colaborador, garantir. Tem uma empresa que ela manda o WhatsApp, ou mensagens, olha, agora é a sua hora de pausa, para você cuidar de você. Define horário de almoço, por exemplo. Então, percebe que está cuidando da saúde mental? Uma outra questão que poucas empresas, né, estão se preocupando, que eu acho que é de extrema importância, é com alguns grupos minorizados. Quando a gente fala, por exemplo, a questão da mulher, você vai trabalhar na sua casa, só que teve um aumento, segundo o mapa da violência, de 44% de aumento de denúncias de violência doméstica. Porque muitas vezes a mulher está junto, morando no isolamento, com o próprio agressor. Você tem o público LGBTQIA+, que muitas vezes tem dentro da família pessoas homofóbicas que não aceitam. E ele tem que conviver com isso. Uma pessoa com deficiência, que às vezes não tem uma condição de acessibilidade na própria casa dela, porque ela utiliza a acessibilidade da empresa. Então, como que está sendo olhado, né, essas necessidades mais básicas? Porque a gente fala, casa, lar docilar. Nem sempre, né? Então, você está atento a essas questões, a empresa está atenta a essas questões particulares, ela cria um canal para que esse colaborador possa denunciar ou buscar ajuda de uma área de recursos humanos. São ações simples, quando a gente cria esses canais, que mostram que a empresa está preocupada com esse colaborador, né? A questão de estar no isolamento, numa condição de isolamento, ampliou também os problemas de saúde mental. Então, se houver a possibilidade da empresa disponibilizar canais para que esse colaborador possa falar, ou até profissionais que possam ouvir ligados à saúde, psicólogos, também você está falando de uma questão motivadora. A pessoa vai se sentir importante, né? Então, assim, e obviamente que, além disso, entra na questão do dia a dia mesmo, como se ela tivesse, que é você dar desafios, né, de acordo com o grau de maturidade dela, mas aí independe de estar no home office ou dentro da organização, aí o modelo acaba sendo o mesmo de como um líder deve motivar a sua equipe. Você acabou tocando num ponto muito interessante. Voltamos para casa para trabalhar em casa, mas nem deu tempo de fazer essa análise do ambiente. Isso tudo você citou de uma maneira com maestria, de uma maneira muito pertinente, a questão da homofobia, da violência doméstica contra a mulher,
da adequação do espaço de trabalho. Se a gente for pensar na ergonomia, o sujeito trabalha 10 horas sentado e aquela cadeira é adequada. Então, esse conjunto de coisas não pode também virar um grande passivo para a empresa se não for corretamente tratado agora. Isso daqui a pouco não pode reverter negativamente? Sem dúvida. Justamente por isso que a gente tem que atuar de uma maneira preventiva, né? Já entender que esse cenário pode ocorrer, né? E aí a gente está falando da violência doméstica, da ergonomia, né? De gerar uma doença ocupacional, da violência doméstica, da saúde mental. E aquilo que, a priori, poderia ser considerado um home office como diminuir o custo, se ele, se depois, futuramente, a empresa opta por isso, ela acaba tendo um site menor, uma série de coisas, ela acaba, lá na frente, gerando um custo maior por conta da saúde desse colaborador. Vale ressaltar, né, que nas empresas, o maior custo que uma empresa tem hoje é folha de pagamento. E o segundo maior custo que uma empresa tem hoje é saúde corporativa. Então, eu preciso estar muito atento a essa questão de saúde corporativa, porque se eu estou economizando de lado, se eu não olho para a questão da saúde desse colaborador, eu posso, lá na frente, estou falando pensando em recurso financeiro, né? Óbvio que a gente tem que pensar no lado humano, mas estou pesando aqui somente o lado financeiro da questão, né? Pega do outro lado financeiro, lá na frente, não tenha dúvida disso. Nessa balança que você coloca a saúde e a saúde da pessoa, do profissional, e a saúde financeira da empresa, também já descortina um novo cenário. Talvez para muitas empresas o home office pode ser uma saída definitiva, pode passar a constar como forma de trabalho mesmo? Olha, eu creio que é uma tendência. Eu só acho que a gente não pode dizer 100%, porque tem atividades que não permitem o home office, que realmente você vai precisar ir na empresa, mas eu acho que grande parte sim. Eu entendo que tem pesquisadores que mostram, que dizem que após pandemia, 30% dos postos de trabalho vão virar home office. Tá? Eu creio que isso aí vai ser algo gradativo. Eu acho que logo de cara, muitos postos de trabalho vão virar home office. Mas ainda assim, eu acho que vai ser uma experiência, né? Eles vão tentar criar postos de trabalhos home office, alguns vão voltar para o corporativo, né? Para o espaço corporativo, mas não vou nem dizer a longo prazo, porque hoje em dia a gente não fala mais longo prazo, a coisa está tão rápida, né? Que tudo é muito curto, e olhe lá, médio prazo, olhe lá. Um dia de cada vez. Não é? Então, eu acredito que isso, gradativamente, o home office ele tende a se firmar. Boa parte do sistema de trabalho eu creio que deve virar home office. Porque sabe o que é, Carla? Eu vejo assim, vale a pena, né? Se a gente analisar, se vale a pena para a empresa pela questão de diminuição de custo, uma série de questões, porque é administrável, é só um modo de você mudar o estilo de liderança. Algumas questões de particularidades de liderança vale a pena, mas para o colaborador também. Se ele consegue se organizar, ele ter a qualidade de vida, né, tá com a família, sabe, poder organizar o seu tempo, agora tem que ter essa organização, porque senão o que acaba acontecendo? Chega 10 da noite e ele está trabalhando. Esse é o ponto que eu quero falar com você. Com base na sua expertise, na sua experiência, o que o profissional deve fazer para tirar melhor proveito do home office? E também o que ele não deve fazer de jeito nenhum. Conta pra gente o que pode e o que não pode no home office. Vamos lá. Muito legal essa pergunta. Bom, primeiramente, eu acho que assim, uma coisa que é muito interessante que ele faça logo de cara é um acordo com a família, tá? Porque se ele mora com uma família, então assim, aqui, por exemplo, hoje eu, meu enteado e minha esposa, que moramos aqui, né? E nós temos um acordo. Esse posto que eu tô agora é o posto de trabalho dela, tá? E eu peguei e falei assim, ó, eu tenho uma entrevista, eu preciso do teu posto de trabalho. Não, tudo bem. Ela foi para o meu, que é um pouco menos iluminado e tal, e eu tô aqui. Então é um acordo familiar, né?
falei para o meu enteado, olha, vou ter entrevista, não posso ser interrompido. Eu tenho 2 cachorros aqui, eu falei assim, olha, leva o cachorro com vocês, não quero ninguém lá, nenhum cachorro latindo aqui. Então, são coisas do dia a dia que é bem, você tem que ter esse acordo familiar, porque senão a gente vai estar falando aqui, daqui a pouco vem meu cachorro me lamber, vem uma criança aqui, então, num ambiente, você está na sua casa, mas existe uma formalidade que ela tem que ser garantida e uma tranquilidade. Então, o primeiro ponto é isso. Independente de você estar fazendo uma reunião externa, você tem que ter um ambiente tranquilo, né, para poder trabalhar, que não seja tão barulhento. Então, dentro da medida do possível, você criar este ambiente mais adequado. Respeitar o horário, né? Isso é importante, porque e colocar limites, porque a outra pessoa não sabe dos teus horários. Então, ela marca uma reunião no horário de almoço, por exemplo. Aí você fala assim, ah, tudo bem. Aí vem outro, marca logo em seguida. Quando você viu, você não almoçou. E isso, mais um dia, aí é o 2 dias, 3 dias, isso se torna recorrente. Então, você tem que ter pausas, né? Definir isso com a empresa também, uma questão de horário de trabalho. Qual que seria o horário de trabalho, até que horário que os dois vão acordar para definir? Porque senão, de novo, você está lá 10 da noite trabalhando e você, da mesma maneira, precisa ter um relacionamento familiar, por exemplo. Cuidado com interferências, como eu já comentei aqui, né? Exercícios, a saúde também passa pelo exercício. Então, você ter pausas, mesmo que pequenas, que possa ser, para cuidar da saúde mental e saúde física. Você não precisa sair, você pode fazer em casa mesmo alguns exercícios. Então, eu acho que cuidar desse lado, eu acho que é importantíssimo. E o que a gente não pode fazer, Luciano? Essa é uma orientação muito pertinente. Você, de forma bastante espontânea, contou, todo mundo tem um bichinho de estimação em casa, tem Todo mundo criança, tem. o telefone toca, né? A portaria chama, o entregador das compras, da comida, mas, de forma geral, o que o profissional trabalhando em casa, em home office, não deve fazer pensando no desempenho dele, pensando nas entregas. Como é que ele faz para manter esse nível de qualidade do trabalho e nível de qualidade profissional também? Foco, não protelar, né? Porque isso é uma outra questão. Às vezes em casa a gente acaba acomodando, né? Um pouco mais. Uma coisa que assim, aí é muito pessoal, né? Mas eu acho que isso influi também. Às vezes você está em casa, você fala assim, estou em casa, então vou trabalhar de pijama, sabe? Umas coisas assim. Não tem. Eu O ia nosso perguntar cérebro ele isso, é pode pantufa? programado. Pode Oi? pantufa no home office? Pantufa, né? Eu sei que é agradável, né? Mas o cérebro programa. Então a gente tem que, não vou dizer para você trabalhar de terno, né? Nada, não precisa ser nada formal assim. Mas colocar uma roupa, mesmo que uma roupa confortável, mas uma roupa que do dia a dia para um trabalho, porque o cérebro programa, né? E ter uma regularidade no trabalho. É planejamento, tem que planejar o seu trabalho. Que horas você vai começar, que horas você vai terminar, que horas você vai passar para o almoço. O que você não deve fazer é o inverso disso. É não se programar, ficar, depende, sei lá, 10 horas, 11 horas, meia-noite trabalhando. Você tem que ter o seu espaço de lazer, né? Então, isso não se deve fazer. Excelente resposta. Agora a gente vai pensar bastante se coloca a pantufa ou a sapatilha, né? Se a gente se coloca uma camiseta ou a camisa, a gente se arruma melhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. O que a gente pode esperar do home office no pós-pandemia? Ele vai ficar mesmo? Eu tenho plena certeza disso. Eu acho que é uma tendência, ele tende a crescer cada vez mais, e eu acho que o grande ganho que eu vejo nisso é essa construção conjunta, porque é um aprendizado de ambos os lados, tanto por parte da empresa como por parte do colaborador. Eu acho que o colaborador vai ganhar muito em qualidade de vida, a empresa vai ganhar na questão de custo e produtividade, assim que ela aprender a justamente, quando a empresa
ouvir toda essa nossa entrevista, ela fala assim, opa, esse é o caminho, entendeu? Aí ela vai falar, agora eu sei fazer. É mais ou menos assim. Que Colocar em bom! prática o que a gente acabou de falar, né? Então, precisa realmente colocar em prática isso, mas que é uma tendência, eu não tenho dúvida. E como eu falei, eu acho que ela é algo que foi antecipado. A tendência já existia de se tornar as coisas em home office, o mercado no home office, só que tinha muita incerteza. A pandemia veio para dizer, olha, não é agora, tá? Tem que fazer isso agora. Forçou as pessoas a entrarem neste modelo. E como o receio era desse desconhecido, né? Como vai ficar e agora as pessoas experienciaram, eu creio que isso daí vem para ficar realmente e deve ampliar cada vez mais. Então, de novo, a gente precisa se adaptar ao novo, sempre. O segredo do sucesso é adaptação rápida. Isso que é o que vai determinar um profissional de sucesso daqui para frente. Essa é uma perspectiva bem interessante. Os convidados que eu tenho recebido aqui têm dito exatamente isso. Apesar da adversidade, apesar da dificuldade, a gente tem aprendido muito, evoluído enquanto profissional e Legal. principalmente enquanto pessoa. E eu acho que essa lição é válida para todos, para o mundo todo, para empresas, para as famílias. E muito pertinente, muito boa a sua colocação, porque apesar Obrigado. do momento difícil, a gente consegue divisar luz lá, ali, adiante. Perfeito. A gente tem que tirar aprendizado de tudo, Carla. Isso eu aprendi na vida. A pior situação que possa aparecer, ela sempre tem algo a gente aprender. Sempre. Quando a gente começa a mudar essa visão e olhar situações difíceis como um aprendizado, as coisas ficam mais leves. Porque se você não faz isso, você vive, o luto ele é importante você viver, mas aí você vive muito mais aquele momento ruim, né? E sem perspectiva de mudança. Você vira refém daquele momento. Quando você se propõe a aprender, você toma as rédeas, porque a partir daí você cresceu. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, é justamente isso que eu deixaria. Pensem, o que você pode aprender com tudo isso? Tenha certeza que você está aprendendo. Agora, você tem que estar com a mente aberta para esse aprendizado entrar. Luciano, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco um conteúdo tão rico e de forma tão espontânea. Eu acho que é assim que a gente vai se comunicando e a gente vai formando, a gente está participando ativamente da história. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, temos muitos assuntos e seja sempre bem-vindo aqui ao IG Plus Entrevista. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Só tenho a agradecer você, Bruna, Abralimp e IG Plus por toda essa oportunidade, tá? Conta comigo sempre. Muito obrigado, gente. Para encerrar, vamos usando aqui uma frase que tem muito dessa nossa conversa, que é sobre adaptação, de Stephen Hawking. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Assim a gente resume esse bate-papo muito especial e proveitoso. E se você gostou do conteúdo, escreva para a gente, sugira outros convidados para conversar aqui comigo. comunicacal@abralimp.org.br. Para assistir esta entrevista e as demais que já foram feitas, corre lá no YouTube da Abralimp, youtube.com/Abralimp. Todo o nosso conteúdo está lá. E aproveito também para agradecer o apoio e patrocínio de empresas que estão sempre conosco, Alfa Tenan, InService e Spartan. Muito obrigada pela parceria. E você, continue conosco, assista nossos episódios. Até a próxima!